Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Processual Penal número 1. Nós teremos aí algumas unidades para tratar os principais assuntos que nós temos aí dentro do processo penal. Nosso tempo aqui vai ser um pouquinho mais curto, porém, os senhores vão ver aí que a gente vai passar pelos principais assuntos e através desse vídeo, os senhores vão se guiando aí pelos assuntos que eu vou falando aqui, fazendo aí uma boa leitura do Código de Processo Penal, que a gente popularmente conhece aí por lei seca, e também pelas apostilas aí que estão com os senhores, para os senhores conhecerem um pouquinho dos assuntos, conhecerem aprofundadamente um pouquinho mais os assuntos que nós tratamos aí, certo? E de início, a gente começa falando sobre as disposições preliminares do nosso Código de Processo Penal. A gente fala de disposições preliminares por quê? Porque aqui o nosso CPP ele vai organizar algumas situações sobre a aplicação da norma processual. E veja que nesse ponto a gente tem aqui detalhes de muita importância. Por quê? Porque aqui muitos são os pontos em que você vai ver que parece que há uma divergência entre a norma processual e a norma penal. E daí você já tira um dos primeiros pontos que a gente vai falar aqui. Veja, quando a gente fala de norma penal, a gente está falando aí, né, de um sinônimo que é bastante conhecido aí no ramo do direito, chamado de direito material, certo? O meu direito penal, né, ou o meu direito material, é aquele direito que traz para mim o quê? As disposições sobre o Código Penal, certo? Então, o direito material é o Código Penal em si, tá? Ou as normas de natureza penal, que são aquelas que falam aí sobre a aplicabilidade da norma penal. Então, por exemplo, no Código Penal, eu tenho lá normas do primeiro, né, artigo 1º ao artigo 120, onde a gente encontra aí disposições gerais como é que funciona, como é que se aplica o crime tentado, a gente tem lá definições legais do que vem a ser o dolo, a gente vê lá a aplicação da prescrição, a gente vê aplicações aí do nexo de causalidade e outros vários assuntos que são famosos no direito penal. Por exemplo, as teorias do erro, né? O erro de proibição, o erro de tipo e assim por diante. Tudo isso está aí do artigo 1º ao 120. E a partir aí do artigo 121 até lá no 359H, você vai encontrar os chamados crimes em espécie. Então essa é a formação do meu Código Penal. E por que eu estou te explicando isso? Porque aqui, como a gente está tratando de uma disciplina de direito processual penal, o direito processual penal ele é uma norma que a gente chama de norma instrumental ou norma processual. Para que serve isso? É para a gente poder ver o nosso direito penal saindo do papel, né, e entrando em ação. É mais ou menos assim que funciona. Então, o processo penal ele vem com essa aplicabilidade, instrumentalizar o nosso direito penal. E aqui, então, você vai encontrar o seguinte, encontrei qual é o delito. Mas antes disso, eu preciso encontrar quais são os meios investigativos que eu tenho disponíveis para isso. Quais são as formas pelas quais eu investigo, como é que o processo em si começa e assim por diante, certo? Então aqui no direito processual a gente vai ver isso. E por que toda essa distinção? Porque quando a gente fala da ideia de norma penal, eu tenho várias situações dogmáticas, né? Da teoria própria do direito penal aí, que são absolutamente diferentes da dogmática do processo penal. Veja que quando eu falo de direito penal, você vai ver que a própria Constituição fala que a norma penal não pode retroagir salvo para beneficiar, diferentemente do que fala a norma processual, porque a norma processual ela pode sim se aplicar a fatos que são anteriores à sua vigência, ainda que haja algum tipo de prejuízo ao réu, tá? Claro que eu vou temperar essa ideia aqui, só para você entender que eu vou ter certos prejuízos, entre aspas, para o réu. Entretanto, eu preciso obedecer um detalhe muito importante, que é um princípio geral de direito que a gente vai falar daqui a pouco no artigo 3º do CPP, chamado segurança jurídica, certo? E aí vem comigo aqui, ó. Logo no artigo 1º, você vai ver que o nosso Código de Processo Penal já traz implicações ligadas à aplicação geográfica dele. É isso mesmo. Como é que funciona a ideia do processo penal no espaço? No artigo 1º a gente já tem algumas ideias sobre isso aí. E note só, aqui no direito processual penal, você vai ver que impera o que a gente chama de princípio da territorialidade, certo? Lá no direito penal você vai ver que eu posso ter aí a norma penal brasileira saindo do território nacional para se aplicar a fatos que estão fora do território nacional. Porém, na norma processual eu não tenho essa mesma visão, certo? Aqui na norma processual penal ela é o seguinte, para todo processo que for tramitar dentro do território nacional, em regra, eu aplico o Código de Processo Penal brasileiro.
certo? Mas eu não vou ver, por exemplo, o Código de Processo Penal brasileiro saindo daqui para se aplicar nos procedimentos relacionados a delitos ocorridos fora do território nacional. Então, o que eu estou te explicando? É que o Código de Processo Penal ele tem uma aplicação apenas interna, tá? Diferente do Código Penal, que tem aplicações tanto internas quanto externas, certo? E aí, note só. Então, falando logo um pouquinho do artigo 1º aí, você vai ver que está consagrado o princípio da territorialidade. Ele fala, olha, para todo processo que for tramitado no território nacional, aplica-se o Código de Processo Penal brasileiro. Acontece que ele traz algumas exceções. E que exceções ele traz? Ele traz, por exemplo, que o Código de Processo Penal brasileiro não se aplicará quando tiver tratado, convenção ou algum tipo de acordo internacional. É isso mesmo. Deixa eu te dar um exemplo. Existe aqui, né, o Brasil se submete aí à jurisdição, de acordo lá com o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal, ele se submete à jurisdição do TPI, o Tribunal Penal Internacional. O TPI, ele tem regras processuais próprias, que aí estão estabelecidas nos normativos do TPI. Como o Brasil se submete à jurisdição do TPI, se eu tiver, por exemplo, um fato que é de aplicação do TPI, que é de competência do TPI, e eu perceber que ele vai ser processado dentro do território nacional, eu vou aplicar a norma processual penal brasileira? A resposta, não vou. Eu vou aplicar o quê? Os normativos processuais do TPI, certo? Então entenda, o nosso Código de Processo Penal, ele tem aplicação de modo geral. Entretanto, em alguns momentos ele vai ser deixado de lado para que a gente possa ter a aplicação de mecanismos normativos internacionais. E aí, note só. Então, foi um exemplo do TPI. Primeira causa que afasta o CPP. Segunda causa que afasta o CPP é quando eu tiver aí o chamado foro por prerrogativa de função, ou o que você popularmente conhece como foro privilegiado, certo? Então, note só, quando eu tiver aí o foro por prerrogativa de função, presidente da República, ministro de Estado, governador de Estado, ministro de Estado, deputado federal, deputado estadual e assim por diante, você vai notar o seguinte, eu tenho um normativo processual próprio para isso, que é a Lei 8.038 de 1990. Então, lá ela vai tratar pra gente, ok, como é que funciona o processo na prerrogativa de função? Ele tem uma aplicabilidade diferente dos processos em que a gente está tratando de crimes de rito comum, por exemplo, roubo, por exemplo, a receptação, por exemplo, o infanticídio e assim por diante, tá? Então, veja só, primeira causa que exclui o CPP, na verdade não exclui, afasta, né? Tratado de acordo ou convenção internacional, questão da prerrogativa de função, e terceiro, crimes que são processados e julgados perante o quê? A justiça militar. Por que perante a justiça militar? Porque você vai ver que lá na justiça militar tem um Código de Processo Penal Militar, certo? Eu tenho então um normativo específico. Basicamente, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de norma processual, então, eu tenho o CPP como norma geral, e tem algumas normas específicas do tipo dessas que eu acabei de citar. Tratado da Convenção Internacional, prerrogativa de função, justiça militar. E aí, veja bem, dentro desse sistema, você vai perceber o quê? Que é sempre aquela ideia básica da hermenêutica, tá? A norma que é específica, ela afasta a norma geral. É basicamente isso. Você vai notar que aí no artigo 1º ainda tem dois incisos que eu não mencionei aqui, chamado Tribunal Especial e o rito, né? Que trata dos crimes de imprensa. Primeiro que crime de imprensa foi julgado não recepcionado pela Constituição Federal, ADPF 130, Supremo Tribunal Federal. E segundo que esse tribunal especial aí também é um tribunal que não existe no Brasil atualmente, tá? Então você vai ver que ele foi até revogado tacitamente. Então foi por isso que dos 5 incisos do artigo 1º eu só citei 2, certo? Indo pra frente, você vai perceber o nosso artigo 2º aí do CPP falando sobre o quê? Sobre eu não costumo muito usar latim não, mas vou usar aqui que isso aqui explica bem, tá? É o chamado tempus regit actum. O que isso acontece? É o tempo que rege o ato. Logo, eu vou observar a norma que estiver vigente ali no meu processo no momento da prática do ato. Então não me interessa qual foi a norma que começou o processo. Aqui é o seguinte, é o tempo que rege o ato. Eu posso começar o processo com uma lei processual, de natureza processual, e terminar com outra? A resposta sim, por causa do que está escrito nesse artigo 2º. Então, quando ele falou para mim aí sobre a questão do tempo rege acto, é o seguinte, olha, norma processual, ela entra em vigor imediatamente com a sua publicação, tá? Alcançando os processos que estão em curso. Então, o processo estava em curso baseado numa lei, é o que eu costumo sempre dar exemplo por aí. Você vai ver que é um trem. Chegou naquele momento ali, o trem aqui que eu tô falando, a locomotiva e os vagões, ó. Chegou ali a lei processual nova, o que a gente faz? Para na estação, troca a locomotiva, bota a locomotiva nova,
e a partir dali o processo segue com a locomotiva nova. O artigo 2º fala nada mais, nada menos do que isso, tá? Então o processo estava em curso, você vai ver que a gente só trocou quem dirige, não é isso? E segue o barco aí e toca o processo dessa maneira, tá? Só um detalhe importante, que eu também vou falar para você de uma maneira muito simples. Tudo que aconteceu no processo está acontecido, tá, amigo? O que eu quero dizer? Aquilo que a gente fez no processo, baseado na norma anterior, vai permanecer válido, tá? Você pode ver a parte final do artigo 2º aí dizendo exatamente isso, que os atos até então praticados permanecem válidos. É isso mesmo, tá? Então a gente não vai repetir o processo todo por conta de uma lei processual nova. A gente vai seguir o processo dali da lei nova para frente com ela, mas aquilo que já aconteceu para trás está pacificado e sacramentado, certo? O que mais eu preciso te dizer? Seguindo aí, eu passo para o artigo 3º para te falar sobre a questão de que o CPP, ele traz como se fosse um manual de instruções sobre a aplicabilidade dele. E quando ele fala sobre a aplicabilidade dele, ele fala assim, ó, bom, na aplicação da norma processual, eu aceito 3 coisas. Ele fala lá, ó, a aplicação analógica, a interpretação extensiva e a suplementação dos princípios gerais de direito. Quando ele fala para mim de interpretação analógica, ele quer mostrar para mim que eu posso aplicar normas processuais de natureza semelhante, ou seja, eu posso me socorrer do Código de Processo Civil, por exemplo, para fazer uma aplicabilidade do Código de Processo Penal? Resposta, posso. Isso quando o nosso Código de Processo Penal for silente, ou seja, quando ele não falar nada. Então você vai perceber o seguinte, precisei de uma solução, não tem no CPP, posso me socorrer, por exemplo, do Código de Processo Civil para isso. Vou te dar um exemplo. Você vai ver que quando eu tenho, né, os ritos básicos aí do processo penal, rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Você vê que no rito ordinário, por exemplo, eu posso arrolar até 8 testemunhas, cada parte, né? Pode arrolar até 8 testemunhas, acusação, defesa. E aí você entende o seguinte, olha, e se uma dessas testemunhas morrer? Eu vou te falar que o Código de Processo Penal não traz solução para isso, tá? E não trazendo solução, a gente precisa de um socorro. E aí, precisando desse socorro, você vai ver que o artigo 451 do CPC traz a solução. Ele fala, olha, quando é que eu posso substituir a testemunha? Então, eu já te falei que morte da testemunha é a causa de substituição dela, tá? Então, quando é que eu posso substituir a testemunha? Por exemplo, tem 3 situações. Primeiro é quando a testemunha morrer. Segundo, é quando a testemunha não puder prestar declarações. Por exemplo, a testemunha está internada em coma no hospital. Ela não morreu ainda não, mas está quase. Então você vai ver que eu posso substituir a testemunha porque ela está impossibilitada de prestar declarações. E terceiro ponto é quando eu tenho aí a testemunha que não foi encontrada, tá? Né? A famosa testemunha que tomou Doril aí, né? Sumiu, não sei onde está a testemunha, eu tinha o endereço dela, o endereço que foi diligenciado, ela não foi localizada, então assim, eu não sei para onde ela foi, certo? Então paradeiro incerto aí e ignorado, certo? Local incerto e não sabido, como se costuma dizer no direito. Então, tudo isso para mostrar para você que aqui a gente está tratando de uma aplicação analógica, certo? Eu estou trazendo uma solução do Código de Processo Civil para tentar solucionar aqui o que eu preciso no Código de Processo Penal. Segunda situação, interpretação extensiva. Interpretação extensiva, você sabe muito bem que muitas vezes o legislador ele pode ter dito menos do que ele precisava dizer. Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar botar algumas palavras a mais na boca do legislador. Vou te dar um exemplo. Lá no 31 do CPP, você vai ver que quando o ofendido, no caso das ações penais privadas, tá? Quando o ofendido, ele morrer ou for declarado ausente, tem uma siglazinha que pode assumir a titularidade da ação penal ou ingressar com a ação penal privada no lugar dele, que a gente chama de CADI, certo? Que lá você vai ver que no 31 está escrito assim, ó, cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. Acontece que do lado do cônjuge ali, ó, a gente precisa colocar o quê? O companheiro. Por quê? Porque a Constituição Federal fez uma equiparação entre o casamento e a união estável. Então, os mesmos direitos que o cônjuge tem, o companheiro também tem, certo? Tudo isso para dizer o quê? Que quando eu coloco a palavra companheiro, eu não estou mexendo no texto do 31, mas estou interpretando com uma palavra além para que eu encontre o sentido 100% da norma processual. Então, é por isso que é admitida a chamada interpretação extensiva. E, por fim, a suplementação dos princípios gerais de direito. Eu preciso analisar o Código de Processo Penal baseado em quê? Em segurança jurídica, preciso analisar baseado em razoabilidade, proporcionalidade, equidade, todos esses são princípios gerais de direito, certo?
E aí, na hora de interpretar e aplicar a norma processual, você vai perceber que eu preciso levar em consideração também os princípios gerais de direito. Por isso que eu falei antes que não é uma leitura pragmática, digamos assim, né? Em alguns momentos eu vou precisar temperar, e eu tempero com o quê? Com os princípios gerais de direito. Por exemplo, que eu tinha te falado agora há pouco. Os atos que até então foram praticados, você vai perceber que permanecem válidos, certo? E a partir dali, a gente toca o processo com a norma nova. Mas veja bem o que eu quero te dizer. Imagina só ter iniciado o prazo, né? O nosso réu aí tinha 10 dias para apresentar a manifestação nos autos. E aí, no meio do prazo, já passou 5 dias do prazo dele, ele ainda teria outros 5, eu pegar e fala, olha, a partir de agora a norma processual diz que o prazo dessa manifestação aí são de 3 dias. Mas peraí, você veja que isso não é razoável, né? Eu preciso do mínimo de segurança jurídica, por quê? Porque eu estava na fluência do meu prazo já, certo? Se eu estava na fluência do meu prazo, você vai perceber que eu não posso ser prejudicado em relação a isso. Então você vai entender que suplementar a aplicação da norma processual com os princípios gerais de direito, vou ao exemplo da segurança jurídica, como eu falei agora, é necessário só para que a gente não tenha aí o quê? O sistema destoando, né? Um sistema dando choque aí e de repente prejudicando direitos fundamentais do acusado, tá? Aqui a gente encerra essa parte de disposições preliminares e passa a tratar um pouquinho sobre o famoso inquérito policial. E aí note só, primeiras características que você precisa saber sobre o inquérito policial é que ele é o quê? Um procedimento administrativo. Note que eu não disse processo administrativo, tá? Porque se eu chamar um inquérito de processo administrativo, eu tenho que garantir contraditória e ampla defesa nele. E se eu garantir contraditória e ampla defesa nele, eu estou indo completamente na contramão do sistema, certo? Porque inquérito policial não tem contraditória e ampla defesa, ele é inquisitivo, já é uma característica dele para você guardar. Ele é inquisitivo, é inquisitorial, como alguns chamam, tá? E aí, veja só, nessa toada, então, já sei que ele é um procedimento administrativo, ele é presidido pela autoridade policial, certo? Que é o delegado de polícia, guarda bem isso, a autoridade policial não é ninguém mais do que o delegado de polícia. E roda aí na esfera administrativa, como eu falei, aí no órgão específico que é a polícia judiciária, pode ser a polícia civil, pode ser a polícia federal, tá? Não tem aí, pelo menos para fins dos crimes vistos aqui no CP e no CPP, a gente não tem aqui nenhum outro tipo de inquérito que não seja numa instituição de polícia judiciária. Tá? Ah, professor, mas e o poder investigatório do Ministério Público, por exemplo? Ele não tramita ou não preside inquérito policial, ele não instaura inquérito policial, ele instaura procedimento investigatório de qualquer natureza. Agora, inquérito policial não, porque o nome já diz inquérito policial, né? E polícia e Ministério Público são duas coisas diferentes, certo? Entretanto, o Supremo reconheceu a possibilidade do poder investigatório do Ministério Público, desde que ele cumpra as mesmas, determinações que a autoridade policial deveria cumprir, né? Considerando, inclusive, questão de, por exemplo, precisou de alguma medida securatória, sequestro, arresto, hipoteca de bens, outras situações como, por exemplo, busca e apreensão, todas elas têm que estar o quê? Obedecer o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição, que eu preciso da autorização judicial para fazer todos esses procedimentos, certo? Não posso fazer sem eles, né? Não posso achar que é necessário pegar e fazer. Eu tenho que fazer sempre, né, com a autorização judicial devida, né, cláusula de reserva de jurisdição. E aí, seguindo, o que eu preciso te dizer a mais sobre o inquérito policial? Finalidade do nosso IP. Olha só, guarda bem essa finalidade. O inquérito policial, ele existe para reunir o que a gente chama de justa causa para a ação penal. Ou seja, é aquele mínimo que eu preciso para dar início à ação penal, para fazer o réu se tornar réu, para fazer o réu responder ao processo. É no inquérito policial que eu extraio essas informações aí, entrego na mão do titular da ação penal, que é o Ministério Público, e a partir de então ele, né, entende que se promove a ação penal, se pede outras diligências, ou se ele entende que não é o caso, tá? E aí arquiva o inquérito, considerando a mudança da sistemática de arquivamento do inquérito que o pacote anticrime trouxe para o CPP. E aí note só, o que mais eu preciso te dizer sobre o inquérito? O inquérito, ele está sujeito a prazos de término, certo? Então você vai ver o seguinte, ó, guarda bem isso aqui, porque a gente vai falar muito de prazos nessa disciplina, tá? E aí porque ela é a disciplina dos prazos, certo? E aí veja só, nesse patamar aí, você vai perceber o seguinte, o próprio inquérito policial, ele está sujeito ao término, né, de alguns prazos, ao cumprimento de alguns prazos. Então você vai ver no artigo 10 do CPP dizendo o seguinte, quando o acusado estiver preso,
o inquérito tem que terminar em 10 dias. E presta atenção que o pacote anticrime já promoveu uma mudança bem aqui. No artigo 3º-B, no parágrafo 2º do CPP, você vai ver que o legislador inseriu lá o quê? A possibilidade do magistrado prorrogar o fim desse inquérito quando o acusado estiver preso por mais 15 dias. Então guarda, quando o acusado estiver preso, 10 dias prorrogáveis por outros 15 dias, tá? E não é 10, eu prorrogo 5 para completar 15. São 10 dias somados a mais 15 dias, certo? Mas até 15 dias, perfeito? E quando o acusado estiver solto, ele tem aí 30 dias, né? A autoridade policial tem 30 dias para poder encerrar o inquérito policial. Lembrando que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que, no caso do réu solto, 30 dias para encerrar, possibilidade de prorrogações sucessivas, tá? Por quê? Porque como o acusado não está preso mesmo, então deixa a investigação rodar aí. Sempre lembrando da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? O que mais eu preciso te falar? Ainda dentro dessa linha, você vai encontrar o quê? Que para o encerramento de inquérito policial, em algumas leis específicas, eu tenho prazos específicos. A próxima delas é a Lei de Drogas. Lá no artigo 51 da Lei 11.343 de 2006, é a Lei de Drogas, você vai ver que quando a gente fala de inquérito de réu preso, ele tem que ser encerrado em 30 dias. E se ele tiver encerrado aí, na verdade, se encerramento de inquérito de réu solto, ele tem que ser encerrado em até 90 dias. E aí você vai ver que esse artigo 51 ele tem um parágrafo único, que vai dizer assim, ó, que nos casos, né, dos inquéritos aí relacionados à lei de drogas, você vai ver que ambos os prazos, tanto o réu preso quanto o réu solto, podem ser duplicados pelo magistrado, tá? Então, 30 dias é o que a autoridade policial tem para terminar se ele estiver preso, 90 se ele estiver solto, porém, por decisão judicial, o juiz pode prorrogar o preso por outros 30 dias e o solto por outros 90 dias, certo? Completando aí, respectivamente, 60 e 180 dias. Outras questões específicas que eu tenho, que são aí os chamados inquéritos federais, ou inquéritos de crimes que são de competência da Justiça Federal. Você vai ver aí que envolvem interesses, bens ou patrimônio da União. Se eu tiver crimes dessa natureza, eu tenho lá a Lei 5.010 de 66, que no artigo 66 dela mesmo, ele vai dizer para mim o seguinte, olha, se o acusado estiver preso, aí ela diz textualmente, 15 dias prorrogáveis por outros 15 dias, caso ele estiver preso, inquérito federal. E se ele estiver solto, 30 dias aí para encerrar o inquérito. E uma coisa que eu preciso te falar ao final aqui sobre a questão de prazos é a questão de crimes relacionados à Lei 1521 de 51, a famosa Lei dos Crimes contra a Economia Popular, certo? Lá, qual é a boa notícia disso? É que no artigo 10 da Lei 1521 de 51, você vai ver o legislador dizendo pra gente que no caso de réu preso ou de réu solto, o inquérito tem que ser encerrado em 10 dias. Então, preso ou solto, economia popular, qualquer caso, 10 dias, tá? Seguindo um pouquinho adiante aí, você vai ver algumas questões importantes do nosso inquérito policial e que são umas características dele que a gente vai ressaltar aqui. Lembre-se que inquérito policial ele é sigiloso, tá? Ele não tá aberto para todo mundo enxergar ele não, certo? Ele tem aí abertura, digamos assim, até para proteger o interesse público, né? Até para proteger aquilo que ele tá buscando, proteger as provas, os elementos de prova que ele tá buscando. E aí, veja só, dentro desse sistema, você vai ver que ele é sigiloso para todos, menos para 4 pessoas. Ele não é sigiloso para o juiz, ele não é sigiloso para o membro do Ministério Público, ele não é sigiloso para a autoridade policial, certo? Esses 3 aqui, eles têm acesso amplo e irrestrito ao inquérito policial. Mas eu tenho aqui uma 4ª pessoa que também tem acesso, entretanto tem limitações, que é o advogado, certo? Você vai ver que, de acordo com a súmula vinculante número 14, ela diz que é direito do defensor, né, no interesse, no exercício do direito de defesa, acessar os autos do inquérito aí, e lembre-se, somente com aquilo que já está encartado no inquérito, tá? O que ainda não tiver anexado no inquérito, ele não tem direito a ter acesso, e nem muito menos a diligências futuras, nem a diligências em curso, tá? E as razões são óbvias, não é isso? Então veja que é sigiloso para todo mundo, menos para essas 4 pessoas. As 3 primeiras que eu falei, juiz, promotor e delegado, acesso amplo e restrito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o advogado tem limites, certo? Até por conta da obviedade disso aí, tá? Outra característica do inquérito policial que é importante mencionar, inquérito policial é dispensável. Eu não sei se você sabia desse detalhe, mas eu posso começar a ação penal sem inquérito, certo? Como é que eu posso começar a ação penal sem inquérito? Basta o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ter elementos suficientes vindo de outra fonte de informação. Então pode ter sido do inquérito?
Pode. Entretanto, pode ter sido, por exemplo, de um relatório de auditoria, pode ter sido, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar, pode ter sido de qualquer outro elemento desse. E se for de algum elemento desse for suficiente, ou se tiver a chamada justa causa para a ação penal, que é a junção dos indícios da autoria mais a prova da materialidade, o promotor pode começar o inquérito sem, na verdade, começar a ação penal sem inquérito, tá? Outras características importantes também para a gente tratar aqui, nosso inquérito policial, como eu falei agora há pouco, ele é inquisitivo, e se ele é inquisitivo, não tem contraditório para defesa, tá? Você vê que parte da doutrina vai chamar aí o contraditório do inquérito de contraditório diferido. Como assim? É que eu posso contrapor aquilo que foi produzido no inquérito num momento da ação penal, certo? Mas durante ele eu não posso, não vai abrir prazo de manifestação, a gente não vai submeter aqui as provas colhidas até então ao réu para que ele possa se manifestar sobre elas, certo? Então não tem nem contraditório e nem ampla defesa, tá? Um outro ponto que é importante a gente comentar sobre as características do IP é que você vai ver que ele é discricionário. E como assim discricionário? É que a autoridade policial define os rumos que ele vai tomar e quais os meios investigativos que ele vai se utilizar. Então, se ele quer, por exemplo, eu tenho lá vários previstos em lei, busca e apreensão, bloqueio de bens, eu tenho também interceptação telefônica, eu tenho vários. Se ele quiser fazer somente a busca e apreensão e não quiser fazer a interceptação telefônica, bloqueio de bens, ele pode? Pode. Então ele tem a discricionariedade de resolver essa situação aí, tá? E partindo um pouco mais à frente, para a gente encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho para você sobre o arquivamento do inquérito. Guarda comigo. O arquivamento do inquérito hoje não pode ser feito pela autoridade policial, certo? É o que está textualmente escrito no artigo 17 do Código de Processo Penal. Ele é feito hoje pelo Ministério Público. E presta atenção, a decisão, né, o motivo que arquiva o inquérito, pelo qual o inquérito é arquivado, em regra, ele faz o que a gente chama de coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? É aquela que pode ser modificada por provas novas. Só que presta atenção, então, em regra, inquérito arquivado está morto e enterrado, tá? Entretanto, tem 4 situações que, se o motivo do arquivamento for esse, ao invés de fazer coisa julgada formal, ele vai fazer coisa julgada material. Que 4 motivos são esses? Primeiro, se o inquérito tiver sido arquivado por atipicidade de conduta, foi arquivado porque não era crime, então não vai ser o tempo passando que vai fazer com que seja crime, né? Se ele for arquivado em razão da presença manifesta de causa excludente da ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, exercício regular de direito. Então, se foi legítima defesa e ficou comprovado e sacramentado, então, coisa julgada material. E também, o outro motivo é se o motivo do arquivamento tiver sido uma causa excludente da culpabilidade, ou seja, foi arquivado o inquérito, por exemplo, porque se descobriu a coação moral irresistível, né, que é uma causa excludente da culpabilidade. Se assim o for, coisa julgada material. E por último, se o motivo do arquivamento tiver sido uma causa extintiva da punibilidade, por exemplo, a morte do agente, a prescrição, certo? O indulto, a graça, a anistia, tá? Então veja, nesse caso, a regra é que a decisão que arquiva o inquérito faz coisa julgada formal, pode ser modificada com novas provas. Mas nesses 4 motivos que eu citei, ela fará coisa julgada material, que é aquela imutável, que nada pode modificá-la. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção dos senhores e a gente volta para uma próxima unidade. Até mais!